Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É uma grande satisfação a gente estar aqui com vocês participando, né, sobre essa temática, que é uma temática. O nosso objetivo é de ser uma temática orientativa, onde a gente possa estar passando informações, né, através do conhecimento do Felipe, e que vocês possam estar esclarecendo dúvidas, estar participando, contribuindo com as informações que vocês tiverem. Ao longo da apresentação, eu alinhei com o Felipe, ele acha melhor vocês já irem tirando as dúvidas, caso vocês as tenham, né? Se tiver muita gente disputando para falar, querendo falar, né, ao mesmo tempo, a gente pode utilizar aí o chat, quem tiver tímido, quem tiver vergonha, pode colocar as perguntas no chat, que eu vou acompanhando e vou direcionando para eles as informações, tá ok? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Sejam bem-vindos, obrigado por terem feito as inscrições. Agradecer ao Felipe por ter aceitado o nosso convite, né, de estar abordando essa temática, que traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, e a gente vai ter oportunidade aí de esclarecer um pouquinho. O Felipe, ele tem a formação dele é tecnólogo em produção pesqueira, com pós-graduação em cadastro ambiental rural e georreferenciamento de propriedades rurais e urbanas, né? Tem uma vasta experiência dentro dessa temática que ele está abordando com a gente, então vamos explorar, vamos participar e que a gente tenha um excelente webinar, tá ok? Felipe, fica à vontade, você pode se apresentar, e aí ao longo do processo a gente vai alinhando, tá ok? Boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui. Obrigado, Rafael. Agradecer primeiramente a Deus, né, por esse momento, tá? E agradecer aí a oportunidade de estar aqui um pouco compartilhando aí nossa vivência aí nessa parte de consultoria ambiental, né? Desde a minha formação, quando eu terminei a graduação, comecei a trabalhar com a parte de licenciamento ambiental na parte de piscicultura, tá? Lá em Figueiredo, e até agora a gente está atuando aí nessa área, tá? Então, obrigado a todos aí por prestigiar esse momento, e é uma satisfação, tá, Rafael? Pode começar aí, ó, pode compartilhar a tela? Pode fazer o compartilhamento. Você consegue fazer ou quer que eu faça? Então tá aqui, né? Vamos lá. Gente, em nome do nosso presidente, né, o doutor Munir Lourenço, gostaria de agradecer a participação de todos, da nossa superintendente Jenis Alves e da nossa gerente técnica, Daniele Garcia. É uma grande satisfação a gente estar abordando essa temática e o Felipe ter aceitado o nosso convite, tá ok? Vamos lá, Felipe. Então, nós vamos abordar aí a parte de procedimentos para licenciamento ambiental, né, em projetos agropecuários no estado do Amazonas, tá? Destacando aí três atividades, no caso aí a piscicultura, a pecuária e a avicultura, né, que são mais atividades em destaque aí no estado, tá bom? Felipe Lavaredo, tecnólogo em aquicultura, né, especialista em referenciamento, tá? Eu vender um pouco do meu peixe aqui, tá, Rafael? Nós temos aí a nossa empresa, que é a Piracema Consultoria Ambiental e Serviços, tá? Que nós atuamos aí desde 2017 aí com essa empresa, credenciada junto ao Senai, na parte de instrutoria, né? Sebrae, e nós estamos executando aí os serviços via a nossa empresa, toda essa parte de consultoria ambiental. Hoje nós estamos atuando parte de regulariária, tá? Regularização ambiental, assistência técnica e consultoria, tá? E também na parte de crédito rural, tá? Então, hoje nós temos essa gama de serviços, temos parceiros aí que atuam junto com a gente, que são uma equipe multidisciplinar, né? Que através disso daí é possível executar essas diversas atividades que nós estamos propondo no nosso serviço, tá bom?
Então, uma pequena introdução. Em busca pela sustentabilidade ambiental, em qualquer atividade produtiva, é um dos grandes desafios da modernidade, né? Então, assim, a gente vai desenvolver atividades rurais, atividades agropecuárias, tá? E essas atividades, de alguma maneira, elas interferem aí no meio ambiente. Então, o nosso desafio é consociar essas atividades de uma maneira sustentável, mesmo porque o mercado consumidor se torna cada vez mais exigente em relação à produção sustentável, tá? Então, nós observamos aí que, rotineiramente, por exemplo, principalmente o agronegócio brasileiro, ele sofre quando tem uma situação de uma imagem de desmatamento na Amazônia. Então, assim, os nossos consumidores dos nossos produtos, ele já classificam como um todo um, como sendo um degradador do meio ambiente. Então, assim, quando o agronegócio, o sistema, ou a produção agrícola, ela tem está em sustentabilidade ambiental com o meio ambiente, então é um ponto positivo aí, tá? E o desafio é manter a disponibilidade dos recursos naturais para as próximas gerações. Então, essa preocupação com o meio ambiente é justamente preservar para que a gente use e as próximas gerações possam utilizar também os recursos naturais disponíveis aí no nosso planeta, tá bom? Então, a pergunta, o que é o licenciamento ambiental? Tá? É um procedimento administrativo pelo qual o IPAAM, na esfera estadual, tá, gente? Licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar a degradação ambiental, tá? Considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso, tá? A base legal, a base da legislação ambiental no Brasil está apoiada no que dispõe a Constituição Federal Brasileira, da de 1988, que discorre de forma abrangente sobre o meio ambiente, tá? No seu artigo 225, tá bom? Então, ele fala, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações, tá? Então, desde lá da nossa Constituição Federal já vem essa preocupação com a preservação do meio ambiente, já vem desde antes, né? Mas aí está bem claro aí a preservação tanto para a gente que está no presente quanto as nossas futuras gerações, tá bom? Aí tem várias legislações ambientais aí, nós temos a Lei 12.651 de 2012, tá? Mais a medida provisória 571 de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, tá? Aí ela altera aí a Lei 6.938, tá? Revoga a Lei 4.771 de 1965. Essa nada mais é do que o nosso famoso aí Código Florestal, né? Que foi amplamente discutido, até hoje aí tem bastante discussão sobre essa situação, tá? Aí nós temos a Lei Federal 6.938, tá? De 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, tá? E nós temos a nossa lei estadual, que é a 3.875, de 2012, que dispõe sobre o licenciamento ambiental no estado do Amazonas, tá? Ela revogou a Lei 3.219, tá? E especificamente, nós temos a Lei da Aquicultura, é uma lei novinha aí, a 5.338, tá, de dezembro de 2020, que disciplina a atividade de aquicultura no estado do Amazonas, tá? Essa lei aí, que antigamente era 4.330, que em 2016 teve uma confusão danada aí por causa de alguns artigos aí nessa legislação anterior com relação à implementação
espécies exóticas, principalmente, né, no estado do Amazonas, tá bom? Então, tudo isso daqui serve de base legal, tá? Para o nosso licenciamento ambiental, tá bom, gente? Alguma dúvida? Vamos lá. Quem deve licenciar, tá? Todos os empreendedores, pessoa física ou jurídica, inclusive os órgãos e entidades públicas que desenvolvam atividades que utilizem recursos naturais, tá? Atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, tá? Atividades capazes de causar degradação ao meio ambiente, tá? Então, se você desenvolve uma atividade que se caracterize entre esses tópicos, você necessariamente precisa fazer o licenciamento ambiental da sua atividade, tá bom? Não importa se o empreendimento é de pequeno ou de grande porte, todos são obrigados a se licenciar, tá? Então, todos são obrigados a estar em consonância com a legislação ambiental e ter o licenciamento ambiental da sua atividade que você desenvolve, tá bom? Aí nós temos as vantagens de licenciar. Nós temos acesso a crédito agrícola, tá? Incentivos fiscais, em alguns casos, tá? Isenções, programas de aquisição de alimentos, tá? Do governo, e estarem regulares do ponto de vista ambientalmente, tá? Então, assim, você que está pensando em iniciar um processo agropecuário, que pensa em, por exemplo, acessar uma política pública de venda para o PAA, ou então, recentemente, aí nós tivemos alguns programas na Secretaria de Produção, especificamente na Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura, que foi uns editais de doação de ração, doação de kit de análise de água. Então, o método de classificação dos produtores interessados foi através de pontuação. E um dos principais pontos agregados a essa classificação foi o fato de o produtor, o piscicultor, ter acesso, ter o licenciamento ambiental da sua atividade, que no caso da específica era a aquicultura, né? E assim, teremos futuramente aí vários outros programas, né, de incentivo que necessariamente, como vai ser um chamamento público, a pessoa que tiver o licenciamento ambiental, tiver tudo certinho lá, essa pessoa vai ter uma pontuação maior do que a pessoa que não tem. Então, isso daí já é uma política pública de incentivo ao produtor, ao piscicultor, ao pecuarista, avicultor, a procurar o seu licenciamento ambiental. E assim, principalmente na parte do crédito agrícola, a gente está trabalhando com a parte de crédito rural. Para quem está pensando assim, em fazer um empreendimento tipo de piscicultura, que não é um investimento barato, obrigatoriamente tem que ter o licenciamento ambiental, tá? Porque o investimento em cima dessa área é muito alto. E você não consegue, assim, por exemplo, tipo um Pronaf da vida, instalar uma piscicultura. Já não se paga. Então, você tem que ter um Pronamp. E o Pronamp, ele exige que o produtor tenha o licenciamento ambiental e outorga d'água, tá? Então, a vantagem de ter o licenciamento ambiental é você poder acessar todos esses benefícios, tá bom? Desvantagens de licenciar. Às vezes a gente chega ao produtor e ele fala, mas e aí? O que acontece se eu não licenciar, né? Às vezes a gente vai e fala para o cara a importância, entendeu? Tá, mano, e aí? Se eu não me licenciar, o que acontece? Como a obtenção do licenciamento ambiental é uma obrigação legal, é importante lembrar que o IPAAM pode aplicar sanções administrativas, como advertência, multa, interdição e apreensão, etc., caso o empreendedor se recuse ao licenciamento ambiental. Então, você imagina aí, você vai fazer um empreendimento aí numa pecuária, adquire aí, faz a mecanização da sua área, faz a implantação, plantio da sua pastagem, coloca os animais, aí você tem uma denúncia aí de um vizinho, e chega lá, você não tem a sua licença ambiental, o IPAAM vai te notificar, tá? Então, ele vai te notificar, se possível, dependendo da situação, pode até multar, e você vai ser obrigado a se licenciar. Então, vai ser 2 trabalhos, entendeu?
Ou você procura de maneira passiva, ou você vai ser obrigado a isso, tá? Então, a pessoa que está desenvolvendo uma atividade agropecuária sem as devidas licenças, elas estão sujeitas a essas penalidades, tá? Então, e fora, por exemplo, quem está vendendo o seu peixe e não tiver licença, esse peixe, por exemplo, na hora de você comercializar seu pescado, você pode ter seu pescado apreendido, porque você não está desenvolvendo a atividade de maneira ambientalmente correta, tá? Com a sua licença ambiental. Beleza, gente? Bora lá. O órgão licenciador, quem é? No estado do Amazonas, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental é o IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, tendo como base a Lei Estadual 3.785 de 2012. Tá? No seu artigo 3º, ele diz: ficam sujeitos ao prévio licenciamento pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado Ambiental do Amazonas, o IPAAM, sem prejuízos de outras licenças legalmente exigíveis, observadas as atribuições legais estabelecidas pela Lei Complementar de 140 de 2011. A construção, a instalação, a ampliação, a derivação, a reforma e recuperação e operação e funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivamente ou potencialmente poluidores, tá? Bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, tá? Então, aí está bem claro, né? Se você for desenvolver uma atividade, por exemplo, que vai fazer a instalação de um viveiro de piscicultura, ou se você vai fazer uma construção de um empreendimento rural, de uma construção de uma avicultura, necessariamente você vai estar causando é uma atividade potencialmente poluidora. Então, necessariamente, você precisa de licenciamento ambiental. Tá bom? No licenciamento, o licenciamento ambiental é uma atividade que é dividida em 3 fases, tá? A licença prévia, tá? A licença de instalação e a licença de operação, tá? A licença prévia será concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos para a próxima fase de sua implantação, tá? E ela terá um prazo de 160 meses, tá? Então, se você está pensando em iniciar uma atividade e você saber se está sendo localizado, se você está instalando num local que você não vai estar causando nenhum impacto ambiental, um passivo ambiental, na verdade, então você inicia com o licenciamento prévio e apresenta para o IPAM, ó, eu estou querendo instalar uma atividade nesse local aqui, tá? Aí o IPAM vai dizer, ó, beleza, tá ok, pode iniciar para a próxima fase, para a fase de instalação. Então, ele atesta a viabilidade ambiental do local onde vai ser instalada essa atividade, tá bom? Depois disso, nós passamos para a licença de instalação, tá? Aí ele autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui motivo determinante, tá? Então, beleza, você veio da licença da LP, aí o IPAM deu o ok, aí você já pode fazer a instalação do seu projeto, tá? Você já pode construir o seu viveiro, você já pode fazer a plantação do seu capim, você já pode fazer a instalação do seu curral, a da avicultura, no caso da avicultura, você já pode construir o galpão avícola, né? Então, ele autoriza essa parte de instalação do empreendimento, tá? Mas, para você efetivamente operar, ou seja, colocar peixe, colocar aves e colocar gado, você vai precisar estar com a licença de operação, que é a próxima fase desse processo de licenciamento ambiental,
tá? Que é a LO, autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores concedidas com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, tá? Então, vocês viram aí que tem uma ordem que você precisa seguir para poder você estar de acordo com a legislação ambiental, você está de acordo com o licenciamento ambiental. Solicita autorização prévia do local onde você vai instalar, solicita a licença de instalação, tá? E faz a construção de todas as etapas do seu projeto e solicita alteração de operação, tá? No caso aí, para a gente, é a criação do objeto da atividade, tá? Mas, para atividade de piscicultura, nós temos uma modalidade, porque a piscicultura ela tem uma legislação específica, tá? Que para a atividade de piscicultura, temos uma outra modalidade que é o cadastro de aquicultura. Ele é solicitado de uma única vez e tem efeito permanente. É mais simplificado que uma licença, porém possui o mesmo efeito, tá? Nós vamos observar aí as características dos empreendimentos que se encaixam nesse cadastro de aquicultura, tá? Então, assim, a licença de operação, quando você já obtém a licença de operação, ela tem uma validade aí de 120, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, tá? E você sempre tem que estar renovando essa licença de operação, tá? Já o cadastro de aquicultura, não. Essa licença é permanente, tá? Tem uma outra situação aqui, especificamente para atividade de avicultura, e pecuária, que é a dispensa de licenciamento ambiental, né? Para atividade de pequeno porte, que isso daí ele está embasado na portaria 88 de 2020, tá? Que são empreendimentos, por exemplo, de pecuária, assim como da aquicultura, tem um cadastro de aquicultura, para essas outras atividades tem a dispensa de licenciamento, tá bom? Tá entendido? Felipe, eu tenho uma Só para dúvida. tomar uma água. No caso dos empreendimentos que já estão em operação, eles não estão legalizados e já estão em operação. Então, eles já vão diretamente para a licença de operação ou é feito algum passo anterior? A gente vai falar lá na frente, né? Mas ele cumpre todas as exigências dessas etapas de LP, LI e LO, tá? E apresenta tudo de uma vez. Aqui você vai apresentando por etapa, tá? Então, quando o empreendimento já está instalado, a gente solicita tudo de uma vez, tá? Mais alguma dúvida? Acho que eu vou passando, tá ok? Aí nós temos aí estudos exigidos para as atividades pecuária, avicultura e piscicultura, tá? Que são os estudos ambientais, que são, o primeiro é o plano de monitoramento ambiental, tá? Necessário para empreendimentos aquícolas de até 50 hectares de viveiro escavado, tanque rede, gaiola com volume útil de 5.000 metros cúbicos, né? E sistema de fluxo com volume até 5.000 metros cúbicos, tá? Nesse patamar, nesse porte aí, o PMA ele vai ser exigido, tá? Aí nós temos o PCA, que é o Plano de Controle Ambiental, necessário para empreendimento de pecuária e avicultura, tá? E pisciculturas desenvolvidas em viveiros escavados com área alagada acima de 50 hectares até 250 hectares, tá? Tanque rede gaiola com volume útil acima de 5.000 metros cúbicos até 10.000 metros cúbicos e sistema de fluxo contínuo com área útil acima de 5.000 metros cúbicos até 10.000 metros cúbicos, tá? Então, todos os empreendimentos que tiverem nesse porte ambiental vai ser exigido esse plano de controle ambiental. E o estudo de impacto ambiental, né? Necessário para empreendimento de atividades desenvolvidas em viveiros escavados acima de 250 hectares, tá? E tanque rede ou gaiola acima, com área útil acima de 10.000 metros cúbicos, tá? E sistema de fluxo contínuo acima de 10.000 metros cúbicos também, tá? Então, a gente vai ver mais lá na frente, nos requisitos técnicos,
que ele é exigido em alguma etapa do licenciamento ambiental, tá bom? Então, esses daí são os estudos ambientais que você já tem que se preparar, e se você está em licenciamento, dependendo do porte, já tem que estar atento, saber como é que funciona, como é que elabora. Esses estudos, eles precisam ser elaborados por profissionais competentes, entendeu? Então, assim, tem que ter, tem que estar acompanhado também da anotação de responsabilidade técnica, por isso que, assim, plano de monitoramento ambiental para a pecuária, sempre é um engenheiro agrônomo, para a piscicultura costuma ser um tecnólogo, um técnico, ou um engenheiro de pesca, tá? Então, assim, para cada área, o profissional competente daquela área, ele tem que emitir uma anotação de responsabilidade técnica e assinar o projeto, tá bom? Alguma dúvida? Felipe ou Fernanda, tem uma dúvida. No caso do cadastro de aquicultura em empreendimentos que já estão em operação, há risco de multa ao piscicultor? Com certeza, né? Ele tá sujeito a multa, sim, tá? Advertência e obrigação a ter a obter o licenciamento. É uma atividade, está desenvolvendo uma atividade agropecuária que é obrigado a ter licenciamento ambiental, tá? Mais algum? Por enquanto, somente essa. Acho que deu um problema. Tá. Aí nós vamos entrar, já falamos toda essa parte de licenciamento ambiental, né, as fases, tudinho. Agora vamos entrar nas atividades específicas, né? Que começamos com a aquicultura, tá? Então, um panorama aí. A aquicultura no estado do Amazonas é uma atividade que tem um clima favorável para o seu desenvolvimento, né? Tem a disponibilidade de recursos hídricos, porque para criar peixe tem que ter água, né? Espécies nativas com potencial de produção, tá? E otimização do uso da área, atividade média de 18 toneladas por hectare, tá? Então, a piscicultura é uma atividade bastante em crescimento aqui no estado do Amazonas, tá? Ultimamente, assim, fugindo um pouco falando um pouco assim sobre o estado, estão aparecendo bastante empreendedores, tá? Tanto de pequeno quanto de grande porte no mercado aí, com a intenção de investir na atividade, tá? Ontem mesmo eu tive uma reunião com o pessoal que veio de Rondônia, que tem interesse estão em busca de uma área que tenha uma característica propícia para a instalação da atividade, porque eles querem criar peixe aqui no Amazonas. Entendeu? Então, eles estão vindo em busca de produzir mesmo bastante peixe aqui na nossa região, tá? Pelo fato de a gente ser o mercado consumidor de peixe redondo, o maior mercado de peixe redondo do país, né? Então, assim, nossos vizinhos, Roraima, Rondônia, todo mundo produz peixe praticamente para vender para o Amazonas, né? Então, a intenção dos caras é produzir aqui, porque aqui está o mercado consumidor, tá bom? Aí nós temos a pecuária Amazonas. A pecuária tem predominância de sistema extensivo, acarretando a necessidade de grandes áreas de pastagem, tá? E baixa competitividade, tá? Isso daí acaba se tornando um entrave, porque, assim, principalmente no sul do Amazonas, a galera lá que cria, por exemplo, uma cabeça de gado por hectare, aí o cara precisa aí de 200, 300 mil, 10 mil hectares para produzir aí o seu gado, né? Então, é um sistema de produção extensivo com baixa tecnologia. Então, esse cara necessariamente vai precisar de grandes áreas para poder produzir, né? Para enfrentar esse entrave, e assim, sendo que esse sistema de produção, ele repercute naquela situação que nós falamos, né? Naquele marketing negativo, que o cara tem que desmatar para produzir mais bois, essas coisas tudinho. Então, isso daí tudo pega mal aí para a atividade, e tem até uma imagem... o produtor, ele é meio recriminado, né, por causa dessa... olha, às vezes ele é pecuarista, então você desmata o meio ambiente, essas coisas,
causa impacto ambiental, está acabando com a Amazônia. Então, assim, às vezes o sinônimo de produtor em alguns locais é visto dessa maneira, tá? Para enfrentar esses entraves, a implantação de tecnologia é fundamental, principalmente o uso sustentável, o uso rotacionado da pastagem, tá? Então, assim, para enfrentar essa situação, nós temos até um parceiro nosso, que é o Vanderlei, que ele trabalha nessa parte de pecuária intensiva, aonde nós temos clientes que já estão colocando, onde colocávamos uma cabeça de gado, eles estão colocando oito cabeças de gado para criar naquela hectare. Né? Então, tem bastante empreendimentos aqui na região metropolitana, Figueiredo, Rio Preto da Eva, Altazes, que já estão trabalhando nessa pecuária sustentável, entendeu? Então, se era para ele utilizar, por exemplo, aí em 10 cabeças de gado 100 hectares, eles estão produzindo aí essas 10 cabeças de gado em 1 hectare, tá? E estão tendo resultados muito positivos. Isso é importante, isso daí precisa ser divulgado. Por quê? Porque tem muito produtor que ele é aquele produtor tomé, né? Ele precisa ver que está dando certo, que pode ser implantado e que ele pode também estar utilizando essa tecnologia. Tá? O consumo de carne e leite é crescente aqui no estado, tá? Até lendo uma matéria anteriormente, que o Porto do Amazonas, que é o maior consumidor de pescado assim, per capita, né, já está diminuindo, porque o consumo de carne está aumentando aqui no estado. Né? Não agora, né, que deve ter diminuído bastante por causa do preço da carne, que está bastante elevado. Mas, assim, o consumo de carne e leite é crescente aqui no estado. Tá? A avicultura no estado, o estado, segundo fontes, já é autossuficiente na produção de ovos, tá? Uma produção de 1.200.000 caixas de ovos por ano, tá? A criação de ave de postura é bastante rentável, tá? Essa produção está localizada na região metropolitana de Manaus, principalmente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Iranduba, tá bom? Aqui nós temos outras atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, tá? Nós temos 37 atividades, nós especificamente vamos falar de 3 atividades, né? Que é aquicultura e criação de animais de grande e pequeno porte, tá? Mas tem toda essa lista aí de atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, beleza? Tem alguma pergunta, Rafa? Até o momento não, Felipe. Acho que o Oi, pessoal tá. Pode falar. Tem um feedback aí da pessoa. oi, Sara. Oi, Sara, Boa pode noite. falar. Eu sei que não tem muito a ver. Tá me ouvindo? Pelo que eu percebi. Opa, tô. Oi, tá ouvindo? Pode falar. Sim. Existe algum limite de mínimo de quantos hectares para fazer o licenciamento ambiental? Porque, por exemplo, aqui na região a gente encontra muito produtor com 1 ou 2 hectares, né? Mesmo assim, nesse caso, ele precisa fazer esse licenciamento? Ou é a partir de 3, 5? Como é que funciona? A atividade é piscicultura, é? Sim, sim. Ah, sim. Não, que a partir até né, ultimamente eu licenciei aí uma atividade que tinha 0,2 hectares de lâmina de água, né? O importante do cara é estar desenvolvendo a atividade dele em consonância com o licenciamento ambiental, tá? Então, ele, assim, não tem um mínimo, tá? Desenvolver atividade de aquicultura é importante ter o licenciamento ambiental. Beleza? Beleza, beleza. Então, a gente fez toda essa introdução aí, né, sobre o que é o licenciamento, a base legal, tudinho. E licenciar, tá? Os procedimentos do passo a passo aí para o licenciamento ambiental, tá? Gente, todas as dúvidas Primeiramente, são... Rapidinho, a Felipe. gente... Todas as dúvidas são importantes, tá? Não achem que a dúvida de vocês pode não ter a ver. Perguntem.
Podem explorar aí o Felipe, que ele está aqui para contribuir, tá ok? Beleza. Alguém? Tá, vou prosseguir, Rafa, tá bom? Então, iniciando os procedimentos do licenciamento ambiental, tá? Nós temos que ter o conhecimento da documentação necessária para o licenciamento ambiental. Primeiramente, a documentação pessoal do interessado, né? Ou pessoa física, pessoa jurídica, o RG, o CPF, comprovante de residência da pessoa física. Já se for pessoa jurídica, tem que ter o contrato social, o CNPJ, né? A certidão negativa, tá? E a documentação do representante legal, tá? Se você pretende dar prosseguimento nesse processo, dar andamento nesse processo, tocar esse processo do jeito que nós falamos, acompanhar esse processo, necessariamente também você vai precisar de uma procuração, tá? Reconhecida em cartório, tá? E a sua documentação, o RG, CPF, comprovante de residência, precisa anexar junto ao processo, tá? Então, assim, às vezes a gente pega um processo, o cara, não, vai lá, faz o levantamento, tudinho, desenrola lá, pode assinar tudo o que for preciso para dar entrada, acompanhar tudo. Então, muitos clientes querem que a gente toque o processo, então, necessariamente, a gente precisa de uma procuração, tá bom, gente? Aí, desculpa, tá? Partindo da necessidade de, tá? Partindo dessa parte de documentação, nós vamos para a documentação administrativa. A documentação administrativa para a solicitação de licença ou cadastro ambiental, tá? Primeiramente, a gente precisa preencher o requerimento único, né? Isso daí tem um modelo no IPAAN. Tem também, no segundo, pagar a taxa de recolhimento, né? Taxa de expediente, tá? Isso daí você tem também no site do IPAAN, você encontra isso daí, tá? Então, para você protocolar um processo, você paga uma taxa de expediente, com exceção do cadastro de aquicultura, tá? Ele não precisa pagar essa taxa de expediente, tá? Mas qualquer outro procedimento, qualquer outra licença, você precisa pagar essa taxa, tá? E tem o item 3. É um valor único, Felipe, ou ele sofre variação? Valor único, sim. Acho que deve estar uns R$14,58. Isso aí você paga quando vai protocolar uma solicitação de licença, tá? É valor único. Aí tem a parte de documentação fundiária do imóvel, tá? Título definitivo ou documento de posse expedido pelo órgão público competente, acompanhado de cadeia dominial, tá? Esse item 3 aí, a gente vai já falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Certidão pública municipal, tá? Informando que a atividade proposta está de acordo com as posturas municipais, tá? Isso daí, aqui ele fala mais para empreendimentos localizados em área urbana, tá? Mas sempre é interessante você, por exemplo, vai instalar um projeto de piscicultura, você vai na Secretaria de Meio Ambiente Municipal apresentar o seu projeto, entendeu? Mesmo porque muitos municípios ele têm uma certidão de conformidade ambiental, tá? Então, assim, dependendo do município, por exemplo, Presidente Figueiredo, tem uma legislação municipal lá, de meio ambiente, que você pode também sofrer penalidades pela lei municipal, tá? Então, lá em Figueiredo, por exemplo, a gente sempre, quando ia instalar um projeto de piscicultura, ou então de outra atividade agropecuária, a gente apresentava todo o projeto na Secretaria de Meio Ambiente também, tá bom? Aí nós temos o item 5, que é a planta de situação e localização do imóvel, tá? Contendo aí, sendo já referenciada, impressa e compatível em sistema de projeção CIRGAS 2000, tá? Assinada por profissional habilitado, tá? Contendo os limites do imóvel, a área de reserva legal, a área a ser suprimida, áreas de preservação permanente, que são as APPs, a área do projeto a ser implantado, tá? Caso haja considerar a reserva legal,
caso o imóvel seja em área urbana, desconsiderar a área de reserva legal, tá? Aí nós temos a planta baixa do empreendimento, tá? Indicando os prédios, no caso aí os viveiros, os piquetes, tá? E assim, todo esse material técnico que os arquivos que você utilizou para elaborar essas plantas, tá? Esse macrozoneamento, você tem que apresentar para o IPAAM gravado em um CD, tá? Com os arquivos em formato shape para apresentar junto ao IPAAM, tá? Então, você faz todas as plantas, imprime tudinho, pega todo, monta todo o processo, a documentação do cidadão e monta tudo, grava esse CD e anexa junto ao processo para você protocolar no IPAAM, tá? E no item 8, tem o recibo do cadastro ambiental rural, tá? Aí, e outras planilhas e projetos e demais arquivos que você achar relevante, tá bom? Tá? Ficou bem claro aí? Ficou bem claro essa parte aí para vocês, tá? Felipe, E assim, a Rocinádia está perguntando quem são os profissionais habilitados para cumprir todas essas etapas. então, assim, o profissional habilitado é o profissional específico dessa área, né? Então, no caso da piscicultura, tem o engenheiro de pesca, tem o tecnólogo, tem o técnico. Na parte da pecuária, avicultura, aí, tem o agrônomo, né? O veterinário, o zootecnista. Então, esses daí são os profissionais habilitados, tá? Para estar elaborando esse material técnico, tá? Mas não necessariamente a formação do profissional precisa estar relacionada à cadeia. Por exemplo, um engenheiro de pesca, você pode fazer o licenciamento de uma área de pecuária. Assim, eu não, a gente vai Como é falar que um pouco mais. funciona? Tá bom. Mas, assim, eu não posso assinar o material técnico, entendeu? Porque, por exemplo, Entendi, o tecnólogo em aquicultura assinar um projeto de pecuária. Por isso que na empresa a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? entendi. Que cada qual faz a sua parte aí, dependendo da atividade. Mas eu posso tocar o processo junto no IPAAM, entendeu? Eu posso ser o procurador do cidadão e tocar o processo lá tranquilo, tá? Aí a Sara está perguntando se é necessário cadastro no sistema de cadastro ambiental rural. Sim, é o CAR, né? O cadastro ambiental rural. Tem que estar. A gente tem que apresentar aí o recibo do CAR, tá bom? E assim, gente, sem a apresentação dessa documentação administrativa completa, não é gerado o processo de IBAN, tá? Salvo o cadastro de aquicultura, que tem umas situações aí, tá? E também as atividades que estão na portaria 88 da dispensa de licenciamento ambiental, tá? Por que eu falo isso? Por exemplo, se você identificou que seu cliente ele pretende instalar uma piscicultura, uma pecuária e tal. Então, assim, procure se atentar para toda essa documentação. Que se você, por exemplo, começa a elaborar um projeto técnico, você afirma para o seu cliente que é possível ele obter a licença e você lá na frente identificar que ele não tem documentação fundiária, simplesmente o cara não vai ter nada no IPAAM, né? Não vai ter processo nenhum, tá? Assim, pelo menos dos processos que nós elaboramos até agora, todos tinham que estar com sua documentação completa, tá bom? Eu vou passar essa parte, tá, gente? Voltando aqui só, naquele item 3, tá? Documentação fundiária do imóvel, tá? Primeiramente, quando você identifica um produtor interessado em fazer o licenciamento ambiental, você tem que avaliar a documentação fundiária. Por quê? Porque lá nos itens administrativos tem documentação fundiária, título definitivo, registro de imóvel e cadeia dominial. Sem isso, não é possível obter a licença de operação, tá? O cadastro de aquicultura, ele tem na legislação, nessa que foi aprovada agora em 2020, é possível obter o licenciamento ambiental
com uma documentação de posse, tá? Então, assim, não ficou muito bem claro nessa nova legislação essa prerrogativa de, como é que eu posso explicar para vocês? Na 4.330, que é a antiga lei da aquicultura, estava descrito lá que poderia obter o cadastro de aquicultura com uma autodeclaração de posse. Só que foi retirado dessa nova legislação, e isso daí tá tendo um pouco de conflito, está travando alguns processos, porque lá na antiga legislação dizia que podia com uma autodeclaração de posse. Só que aí, como foi tirado no processo lá da elaboração da lei, eles tiraram o ponto que deixava explícito lá que era possível obter o licenciamento ambiental. Mas lá na frente eles disseram que é possível licenciar com a documentação existente, tá? E, assim, não sei se eu fui bem claro, Rafael, deu para entender aí, mais ou menos. Isso daí é específico para o cadastro de aquicultura, tá? E para a declaração para as atividades que são dispensadas de licenciamento ambiental. Já as atividades que são licença de operação, essas daí não tem jeito, tá? Tem que ter a documentação fundiária. Então, por isso que você, quando for identificar, já tem que atentar. Tem documentação fundiária, tem viabilidade. Se não, viabilidade para o licenciamento, não tem documentação fundiária, nem protocolo, nem gera processo lá no IPAAM, tá? Isso daí é um entrave, porque o Amazonas, a falta de documentação é grande. A maioria das propriedades rurais que a gente visita não tem documentação fundiária. O máximo que o cidadão vai ter é um recibo de compra e venda, tá? Então, assim, essa falta de documentação fundiária causa até a ilegalidade do produtor, né? Muitas vezes tem muitos pecuaristas, conheço muito pecuarista que quer licenciar porque quer ter um crédito agrícola, quer estar de acordo com a legislação, mas não pode porque não tem a documentação fundiária, tá? Todo esse checklist aí, gente, que a gente apresentou aqui, ele encontra-se no site do IPAAM, tá? Então, de uma forma bem grosseira falando, Felipe, se não houver a legalidade do imóvel, não é possível fazer o licenciamento, né? Não, não. O que é um grave problema para o nosso estado, né? Questão dos Demais, né? assentamentos, que aqueles terrenos que eram cedidos pela Sulframa e foram revendidos. A gente não sabe nem Demais. qual. Então, a gente sabe que tem muitos produtores que estão dentro dessa classificação, né? Sim, sim. Por exemplo, como a gente está mexendo com crédito agrícola, né? De 10 produtores que entram em contato com a gente, 2, 3 têm documentação fundiária. O resto é tudo posse, né? Então, Felipe, o senhor Raimundo... limita. Desculpa, pode falar. Não, isso daí limita o produtor, né? Por exemplo, eu tenho um cliente lá em Presidente Figueiredo que a gente acompanha ele desde do início, né? Desde 2015. É assim, é um cliente que tá em atividade, está em expansão, tem um potencial para crescer, né? Para desenvolver a atividade, mas, por exemplo, quando ele tem um cadastro de aquicultura hoje, mas a intenção dele é passar por uma licença de operação, né? Que ele quer ampliar a atividade dele, mas ele não pode porque ele está dentro de assentamento, tá? E o assentamento lá de Figueiredo, que é o PA Otomã, está nesse imbróglio aí há anos, entendeu? Eu tenho uma propriedade rural em Presidente Figueiredo que não tem documentação, só tem recibo de compra e venda até hoje e um protocolo de regularização fundiária junto ao INCRA. Então, assim, se eu estou pensando em aumentar a minha piscicultura, eu vou ser impedido. Eu posso aumentar, mas aí eu vou estar naquela situação, vou estar na ilegalidade. O Então, isso é senhor Raimundo tá perguntando mais ou menos isso, como fica a situação dos loteamentos dos assentamentos, né? Já que não tem todos esses documentos. felizmente, aí essa falta aí, como a gente falou, né? Causa que o produtor ele desenvolva a atividade dele na ilegalidade. Né?
Seu Os Raimundo, assentamentos. é porque no caso dos assentamentos, o pouco conhecimento que eu tenho é de responsabilidade do órgão responsável pelo assentamento fazer essa legalidade, né? Só que a gente sabe que acontece em passos muito lentos. Muitas vezes É, nem acontece, né? sim, sim. A legalidade fundiária, né? É, assim, eu tô com um processo que é dentro do assentamento, tá? O cidadão tem a posse, ele comprou de terceiros, né? A posse dessa propriedade. Nós fizemos todo o passo a passo assim, foi até antes dessa legislação, nós protocolamos esse processo, que essa legislação é de dezembro, nós protocolamos o processo tipo em novembro, e a gente estava respaldado pela antiga legislação de cadastro de agricultura, né? Aí, o processo em andamento veio a nova legislação, que aí já tirou aquela situação que o cara poderia licenciar com uma declaração de posse. E, assim, o processo já correu por todo o fluxo dele dentro do IPAAN, tá? Aí chegou na parte jurídica de documentação. Simplesmente esse processo está esperando, o IPAAN comunicou o INCRA para dar um parecer a respeito da situação desse processo. O INCRA não fala nada e simplesmente o processo está parado lá numa gerência lá do IPAAN, entendeu? Não por questão técnica, mas por questão jurídica, né? Essa parte de documentação. E assim, o produtor está desenvolvendo a atividade dele, mas assim, hoje ele está buscando licenciamento, só que depende desse documento, né? Do licenciamento. Ele está buscando financiamento, só que depende do licenciamento ambiental. Então, daí, por exemplo, até brinco com a galera assim, se fosse possível licenciar tendo já referenciamento, tendo um processo, o órgão fundiário falando, ó, o cara o título definitivo, mas ele pode desenvolver a atividade dele lá, ele já está quase para ter o título definitivo, sei lá, alguma documentação que facilitasse, né, o licenciamento ambiental, daí seria muito bom, né, porque imagina, por exemplo, tu cair no sul do Amazonas, lá que a galera não tem documentação, e assim, muitos têm interesse em licenciar, mas não tem documentação fundiária, tá? E assim, é questão profissional, né? Vendo isso, logo quando eu comecei o licenciamento, eu vi um nicho de mercado, né? Porque assim, tem umas documentações, a gente começa a se deparar com os problemas nessa parte fundiária, e aí que eu procurei me especializar nessa parte fundiária também, tá? Então, falando para os colegas aí também, que é um nicho de mercado que tem um potencial promissor aqui no Amazonas, essa parte de regularização ambiental. Quando fundiária, né? Quando anda, né? Beleza, Rafa? Tem. A Sara colocou um comentário. Para a dispensa de licenciamento em pecuária, não é mais necessário o título definitivo. Ela está colocando. Sim. Como nós falamos lá, o cadastro de agricultura e as atividades que estão descritas lá na portaria 88 de 2020, elas não necessariamente elas precisam de título definitivo, tá? Isso daí tá correto, sabe? Nesse caso Beleza? aí Mas entra, assim, é muito pequeno, né? nesse caso, isso que eu ia falar, nesse caso entra a questão da união de um setor, né? De um setor, de uma área que com muita luta e aos poucos conseguem alguns passos vitoriosos aí para ir burlando essa questão burocrática, né? Mas é com muita persistência e união. Sim, Os pecuaristas provavelmente se uniram e lutaram, devem estar lutando por isso, assim como os agricultores, e assim vai seguindo aos poucos, né? sim. É que a gente sabe aí que esse problema fundiário aí já se alonga aí há anos, né? Bora lá? Vamos. Aí nós falamos mais dessa parte de documentação, né? Só dando a gente falou, se alongou muito nessa parte fundiária, a documentação necessária, né? E agora nós vamos para os procedimentos, tá? Como eu conversei com a Rafael anteriormente,
eu vou falar mais da minha parte prática, entendeu? Da minha vivência, como é que eu procedo com os processos de licenciamento, tá? Não é que isso daí é regra, é do jeito que eu trabalho. Então, eu inicio os procedimentos de licenciamento ambiental com uma reunião com o proprietário, até para identificar a atividade que é a ser desenvolvida, né? Se é pecuária, piscicultura, avicultura ou outra atividade passível de licenciamento, tá? Identificar aonde está localizada essa propriedade, se está localizada em área consolidada, se está localizado em área de vegetação, que precisa, aí eu já sei que aí eu já vou identificando e já vou classificando o porte desse empreendimento e já vou vendo quais os requisitos que eu vou precisar estar elaborando para obter o licenciamento ambiental, tá? E assim, no caso da aquicultura, então da pecuária, da avicultura de pequeno porte, se o cara disser, não, só quero uns 5 mil bicos de aves de postura, só quero criar aí uns 3 mil, uns 3 mil os 3 mil aves de corte, eu já sei que ele já vai se enquadrar ali, a gente vai ver lá na frente, uma dispensa de licenciamento. Então, essa reunião para identificar a atividade de ser desenvolvida e você identificar o porte dessa atividade é importante. Aí eu coloquei aqui, na aquicultura, atividades de até 5 hectares é o cadastro de aquicultura, tá? Maior que 5 hectares, aí já vem a licença, o licenciamento ambiental mesmo, tá? Então, assim, a gente inicia com essa reunião, beleza? Aí, se eu identifico, por exemplo, que é um cadastro de aquicultura, eu já tenho aqui a documentação necessária, tá? Que é o checklist do IPAAN, tá? Eu vou precisar de um requerimento único, ou a documentação pessoal do empreendedor, né? Do interessado, tá? Aí eu venho no item 6, o recibo de inscrição do cadastro ambiental rural, tá? O formulário de cadastro da atividade que você encontra no IPAAN, tá? Aí eu venho para planta de situação e localização, macrozoneamento, tá? Então, eu já sei, nessa reunião, o que eu vou precisar para esse empreendimento para obter o licenciamento ambiental, tá? Aí, nesse caso aqui, é para cadastro de aquicultura, tá bom? Aí eu identifiquei o cliente, ele quer umas 10 hectares de lâmina de água. Aí eu já vou partir para licença para uma licença propriamente dita, entendeu? Já uma licença de operação no final. Aí o cara me fala, não, eu vou instalar uma piscicultura de 10 hectares. Aí eu já sei que vai ser necessário eu iniciar todo aquele procedimento de licença prévia, tá? Iniciando aqui com a documentação no item 1, com os documentos administrativos, tá? E, no caso aí, já vou precisar também do cadastro técnico federal, tá? O recibo de inscrição no CAR e o macrozoneamento. Por que o macrozoneamento? E composto por planta de situação da área do imóvel, contendo os pontos de veste da poligonal da propriedade, reserva legal, área de uso múltiplo e área do projeto de aquicultura. Por quê? Porque eu preciso mostrar para o IPAAN, que nós vimos lá, que eu preciso mostrar para o IPAAN aonde eu vou instalar meu projeto, tá? Então, eu preciso ter essa licença prévia. Não, beleza, essa área dá para te instalar teu projeto de aquicultura, de pecuária, de piscicultura, tá? Então, eu preciso apresentar esse macrozoneamento. Entendido aí, gente? Acho que travou um pouquinho. Aí nós passamos aí para a licença de instalação, né? A LI, que aí eu já vou apresentar as peças técnicas algumas peças técnicas do meu processo, tá? Já tenho os requisitos básicos, exigida pela solicitação prévia, tá? Aí eu tenho que apresentar o formulário de cadastro de aquicultura, a planta de situação, aí eu já vou ter que apresentar os estudos ambientais, tá? Esses estudos ambientais que nós falamos, ou um plano de monitoramento ambiental, um plano de controle ambiental, ou um estudo de impacto ambiental, tá? Então, é na licença prévia que eu apresento isso daí, tá? Aí, cumprir todas essas exigências, tá? Aí eu vou partir faço a instalação do meu empreendimento e vou partir para a licença de operação, tá? Aí eu já vou apresentar todos os documentos, os requisitos básicos exigidos na LI e na LP, tá? Mais um relatório de monitoramento, tá? E, após esse procedimento, eu vou obter minha licença de operação para minha piscicultura, tá? Então,
a gente seguiu o passo a passo aí. Se for cadastro de aquicultura, é aquele procedimento único, tá? Se for licença de operação, aí tem que não tiver, se não tiver instalado, se for a instalar, aí você tem que fazer o passo a passo. Agora, assim, se você tem um cliente que já tem 10 hectares de lâmina de água, aí você vai ter que cumprir todo esse procedimento e apresentar de uma única vez. Essa aquicultura serve para pecuária, serve para elaborar, no caso, as plantas de situação, plantas de localização e macrozoneamentos. Tá? Aqui, um exemplo de como nós trabalhamos aí. Antigamente, eu trabalhava com imagens de satélite para elaborar, para localizar a minha área dos meus projetos, tá? Essa primeira imagem aí é uma imagem de um satélite europeu, o Sentinel-2, que tem uma resolução espacial aí de 10 metros, tá? E esse daqui, essa imagem de baixo, é o fruto do levantamento com o drone, tá? Então, olha assim, assim você pode trabalhar melhor a qualidade da imagem, você consegue desenhar melhor, identificar corpos hídricos, consegue identificar até gerar as curvas de nível do seu terreno sem precisar andar em toda a área, entendeu? Você tem uma área de solo exposto, você quer facilitar o seu trabalho, a gente utiliza sempre o drone para fazer esse levantamento, tá? E gera esse material aí de alta resolução. Enquanto que a primeira imagem tem uma resolução espacial de 10 metros, essa resolução espacial gerada através do drone, ela está em 15 centímetros. Então, por exemplo, se eu aproximar bastante, ela vai perder a qualidade quando o objeto lá tiver 15 centímetros de tamanho, né? Então, facilita bastante, tá? Isso daí no levantamento de campo, tá bom? Após esse levantamento de campo, nós vamos elaborar as peças técnicas. Uma das primeiras peças técnicas que nós começamos a elaborar é o macrozoneamento da propriedade, tá? Que é exigido lá naquela documentação administrativa. O que é o macrozoneamento da propriedade? É a delimitação da propriedade, tá? Você vai delimitar a sua propriedade, você vai apresentar coordenadas geográficas nesse macrozoneamento da sua propriedade, tá? De todo o perímetro da propriedade. Você vai delimitar a sua área de reserva legal, tá? O que é reserva legal? Nós vamos ver mais lá na frente, que é os 80% que você tem que preservar na sua propriedade, tá? E delimitamos a área de uso múltiplo, identificamos áreas consolidadas, tá? E colocamos aqui a área do projeto, tá? Pode ver que a gente ainda não delimitou a área de viveiro. Nessa planta, a gente só apresenta a área do projeto, tá? Essa planta a gente já apresenta na licença prévia, tá? Por isso que a gente ainda não delimita essa situação de viveiros, tá? Quando a gente vai trabalhar com um projeto que ele ainda vai partir do zero, tá? Então, no macrozoneamento, tem todas essas informações. Delimitamos as áreas de preservação permanente, tá? A localização do empreendimento em relação ao município, tá? Então, e assim, temos aqui no quadro, tá, não dá para visualizar, mas toda a subdivisão da propriedade. Área da propriedade, área de reserva legal, área de uso múltiplo, área de vegetação remanescente, área consolidada, e área do projeto e área de preservação permanente. Você tem que discriminar as áreas desses shapes aí, na sua planta. E assim, e coordenadas geográficas, tá? De principalmente da área da propriedade, da área de reserva legal e da área do projeto, tá? Porque isso daí, lá na gerência de geoprocessamento, eles vão espacializar e colocar na base do IPAAM, tá? É importante você colocar uma legenda aí, determinando, mostrando o que é cada arquivo desse, entendeu? E um carimbo, dizendo se essa planta está em A3, A2, tá?
algumas informações aí do profissional que está elaborando essa planta, tá? Então, isso daí é um macrozoneamento da propriedade que você vai apresentar no IPAAN, tá, gente? Alguma dúvida? Estou muito rápido, gente. Não vendo ninguém falar ainda. Não, por enquanto não, Felipe, está tudo bem até agora. Tá, beleza. Então, essa peça técnica é a primeira que a gente elabora no processo de licenciamento ambiental, tá? Porque aqui você vai saber, por exemplo, quanto de área disponível você tem para trabalhar, que é os 20%, tá? Você utilizando imagem de satélite, você vai identificar, por exemplo, pega uma imagem de SAT antes de 2008, verifica aí se essa área já é consolidada antes de 2008, se não é, se o cidadão já desmatou depois de 2008. Daí, se você der uma olhada no Código Florestal, você vai verificar que ele já praticamente cometeu um passivo ambiental, né? Ele desmatou sem a solicitação de supressão. Então, é nessa etapa que você vai verificar a situação ambiental da sua propriedade, tá? E se tiver algum passivo, você já vai dizer para o IPAAN, vai identificar, você vai ter que elaborar alguma peça técnica, alguma medida mitigatória para esse passivo ambiental. Tudo bem, gente? E assim, nós vamos falar mais lá na frente sobre o cadastro ambiental rural. Todas essas informações que estiverem aqui no macrozoneamento, elas necessitam estar de acordo com as informações que você vai alimentar, você vai colocar no sistema do SICAR, tá? No sistema do Cadastro Ambiental Rural. Então, assim, você vai fazer o macrozoneamento já pensando no cadastro, em alimentar o programa do SICAR. Então, a área da propriedade tem que ser a mesma que está no macrozoneamento, tem que ser a do SICAR, a do CAR, tá? A área de reserva legal tem que estar de acordo com o CAR, tá? Porque lá no CAR você tem a possibilidade de você desenhar, delimitar a área da propriedade, delimitar a área de reserva legal dentro do próprio aplicativo, tá? Mas você que vai trabalhar com licenciamento ambiental, tem a opção lá de exportar. E a partir do momento que você faz o macrozoneamento e você exporta esse arquivo, você vai ter segurança de que vai tá tudo batendo, porque lá no IPAAN eles vão comprovar. Se der divergência, eles vão notificar e solicitar que você retifique o seu CAR para ficar de acordo com o macrozoneamento. Ou retifique o CAR, ou retifique o seu macrozoneamento, tá? Então, isso daí é fruto de muita notificação do IPAAN até hoje, né? Essa divergência de informações entre esse material técnico, tá? Vocês podem observar essa propriedade aqui, ela tem bastante corpos hídricos dentro, na área dela, né? Uma propriedade de 1.600 hectares, então ela vai ter automaticamente bastante área de reserva legal, área de APP, tá bom? Passando essa parte do macrozoneamento da propriedade, você vai para a elaboração da área do projeto, tá? Na área do projeto que você vai delimitar. Lá no macrozoneamento, você já delimitou a área útil do seu projeto. Aqui você vai delimitar as instalações, no caso aí da piscicultura, a delimitação de viveiros, quantos viveiros, a dimensão desse viveiro, tá? Então, aqui, a área total, área útil do projeto e a área de lâmina de água desse projeto, tá? Identifica, você vai determinar o que está instalado, nesse caso aqui, eu tinha 3 hectares de área de lâmina de água instalado e 7 hectares de lâmina de água eu vou instalar, o produtor ainda vai instalar, né? Então, na planta de situação e localização do projeto, você apresenta essa delimitação especificamente do seu projeto, tá? Sempre constando numa legenda, tá? Não tem necessidade de você delimitar os vértices de cada estrutura, né? Então, não tem necessidade de você identificar os vértices de cada viveiro, tá? Coordenada geográfica, até então a gente só apresenta os vértices da área do projeto, tá? Mesmo porque a gente vai apresentar esses arquivos shapefiles
da área do viveiro a instalar, instalado, a área do projeto, a gente vai apresentar para o IPAAN, tá bom? Então, assim, não tem necessidade de você, por exemplo, apresentar a coordenada de cada limite de cada viveiro, tá? Basta você apresentar aí a delimitação da área do projeto. A área individual de cada viveiro, tá? A gente sempre apresenta esse quadrinho aí e o status desse viveiro, se ele vai instalar, isso daí facilita tudo na hora da análise do seu projeto, tá bom, gente? E assim, todas as informações têm que tem que estar batendo, porque, por exemplo, se você coloca aqui que eu tenho aqui 11 viveiros instalados, se eu coloco só 9, quando o fiscal for fazer uma vistoria lá no meu projeto, ele já vai me identificar porque não está de acordo com o projeto apresentado, entendeu? O que está lá em campo não está de acordo com o projeto apresentado, tá bom? Esse aqui é um projeto, aquele mesmo, esse macrozoneamento aqui é essa área desse projeto, tá? Aqui ao canto eu coloquei uma planta de localização, aqui eu tenho a BR-174 e eu tenho a ZF6, para facilitar justamente a localização desse projeto, dessa área do projeto, numa possível fiscalização do IPAAN. Tá bom, gente? Assim, o macrozoneamento, ele vai ser igual para qualquer atividade, tá? Tanto para pecuária, para piscicultura, essas informações, elas são a mesma, você tem que apresentar para cada, tanto faz para agora a piscicultura, você vai ter que apresentar esse macrozoneamento dessa forma. Então, contendo a reserva legal, tudo, e a área do projeto. Aí aqui, eu já vou apresentar para vocês um croquis da área do projeto, de um projeto de pecuária, tá? Na mesma situação que eu apresentei lá na piscicultura, a delimitação de cada viveiro, aqui eu apresentei, no caso do sistema de produção desse cidadão aqui, que é o sistema rotacionado, eu vou apresentar também a delimitação de todos os piquetes que ele já instalou ou que ele vai instalar, tá? Por quê? Porque quando o técnico for lá olhar, ele vai verificar se está de acordo com o projeto, tá bom? Então, assim, é sempre importante você retratar a realidade do seu projeto nessa planta de situação, tá? Aí aqui, por exemplo, eu determinei onde vai ser os viveiros de sistema intensivo, sistema extensivo, tá? Na minha legenda eu vou mostrando aonde que está disposto esses sistemas de produção, área de curral, área de cerca, essas coisas, tudo eu tenho que determinar aqui, tá bom? Então, isso daí é uma planta de situação, um croquis da área do projeto, um projeto de pecuária, tá? Aí eu tenho aqui um projeto de avicultura, tá? No projeto de avicultura eu vou ter que dar todas as informações de acordo com o que eles exigem, né? Aí todas as instalações, casa de ração, galpão de produção, 1, 2, quantos eu tiver, estrutura de secagem de esterco, pinteiro, entreposto de ovos, onde o cara faz a seleção dos ovos. Então, todas essas informações eu tenho que apresentar para o IPAAN, tá? Isso detalhado na planta impressa e também nos arquivos shapefile desse projeto que eu vou apresentar no processo. Tá bom, gente? Aí nós temos um pré-requisito para o licenciamento ambiental, que é o cadastro ambiental rural. É um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que tenha por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação de reserva, áreas de preservação permanente, área de reserva legal, vegetação remanescente inativa, uso restrito e áreas consolidadas das propriedades rurais, tá? Então, assim, o que você apresenta lá no macrozoneamento é basicamente o que exige que você registre no seu cadastro ambiental rural, tá? O cadastro ambiental rural
o cadastro ambiental rural tem um marco legal, que é a Lei Federal 12.652, tá? Que estabelece normas gerais sobre a proteção e vegetação das áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. E no artigo 29, isso aí no artigo 1º, né? E no artigo 29 é criado o cadastro ambiental rural, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, o SINIMA, tá? É SINAMA, né? Regulamentação, tá? O decreto 7.830 de 2012, a criação do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICA, tá? Tem esse decreto aí de 2014, 8.235, que estabelece normas gerais complementares aos programas de regularização ambiental nos estados e do Distrito Federal, tá bom? Aí, você fez toda essa parte de levantamento, delimitou a área do seu projeto, fez o croquis do seu projeto, aí aqui está basicamente o passo a passo, né? Reunir a documentação, elaboração de peças técnicas, tá? Macrozoneamento, planta, projetos técnicos. Aí você vem para as estruturas ambientais, tá? Que é o cadastro ambiental rural, a elaboração de plano de controle ambiental, plano de monitoramento ambiental, estudo de impacto ambiental, se for o caso, memoriais descritivos. Você fez todo esse passo a passo, elaborou tudo isso daí, pega a documentação do cidadão, junta tudo, monta o processo dele de acordo com o checklist do IPAAN, protocola e acompanha esse processo, tá? Então, é feito o protocolo e aí o processo vai passar por todas as análises nas gerências de competência, né? E nas outras gerências que forem analisar algum material técnico específico. Tudo tranquilo aí? E assim, a partir do momento que você protocola um processo no IPAAN, especificamente para essas atividades que nós estamos abordando, aí está todo o fluxo do processo, né? Você protocola o processo, ele vai para a gerência, ou se for cadastro for piscicultura, ou avicultura, ou pecuária, ele pode ir aqui para GCAP, tá? Se for pecuária ou avicultura, vai para GCAP. Se for piscicultura, vai para a gerência, para GCEP, tá? Depois disso daí, ele gera processo, ele volta para o protocolo, depois volta para a gerência. Ele vai para a gerência de geoprocessamento, que essa gerência ela vai analisar todas aquelas informações dos mapas que você que apresentou, a área da propriedade, reserva legal. Ele vai pegar o CD que você apresentar com todos os arquivos shapefile e vai inserir na base do IPAAN, tá? Então, vai verificar se não tem nenhuma sobreposição, divergência, alguma coisa do tipo. Estando tudo ok nas informações cartográficas do seu projeto, no caso aí, ele vai para a GCAP, depois disso daí, para analisar o cadastro ambiental rural da sua propriedade, verificar e validar o seu CAR, tá? Ele vai analisar o CAR. Se tiver tudo ok, o seu cadastro ambiental rural, aí ele vai para a gerência de competência, que pode ser a GCAP, no caso de projetos de avicultura e pecuária, ou na gerência de pesca, tá? Se for piscicultura. Aí lá que eles vão analisar os projetos técnicos, né? No caso aí do cadastro de aquicultura, ele vai verificar as informações no cadastro de aquicultura, no cadastro mesmo, né? E se for, por exemplo, acima de 5 hectares lá, eles vão analisar os planos, os projetos técnicos, os estudos ambientais, e vão fazer a vistoria no seu empreendimento, tá? No caso aí da pecuária, no caso de projeto técnico da pecuária e da avicultura, eles são analisados na GCAP, tá bom? Passou todo esse procedimento aí de análise técnica, análise de georreferenciamento e análise do CAR, deu tudo certo, ele vai para a diretoria técnica. Então, a diretoria técnica vai fazer uma análise no CAR, depois disso, estando tudo ok, aí vai para a diretoria para a PDT, que é para impressão e coleta de assinatura dos presidentes, do diretor técnico do
no IPAAN, tá? Finalizou todo esse procedimento, está tudo ok, já está com a minuta de licença, aí vai para o protocolo para a expedição da licença, tá? Então, basicamente, isso daí é o fluxo do processo no IPAAN, tá? Todos os processos, especificamente para essas 3 atividades que nós estamos abordando, tá bom? E na etapa final, que é o recebimento da licença de operação, tá? Isso aqui é uma licença de operação de pecuária, tá? Ela, no caso aí, como já é uma renovação, ela já é para 2 anos. Nós fizemos a solicitação dela para 2 anos. Tá bom, gente? Então, espero ter atendido aí a expectativa aí dos participantes, Rafael, tá? Isso daí foi mais ou menos um passo a passo dos procedimentos que a gente passa aí para obtenção dessa licença ambiental. Obrigada, Tá bom? Felipe. Muito obrigado. Acho que está dentro do tempo, né? Sim, sim, estamos dentro do tempo, está tranquilo. Gente, eu não sei se vocês têm alguma dúvida ainda. Eu lembro que alguém colocou no chat, eu tive um probleminha técnico aqui com a internet, e aí eu caí, como precisei retornar, eu perdi o chat que estava escrito, mas eu lembro que alguém colocou como é que fica alguma coisa dos produtos comercializados das áreas que não estão legalizadas. Alguma coisa assim, se a pessoa ainda estiver participando e quiser se manifestar. Assim, vai ser um produto, por exemplo, da pecuária, especificamente, tem um produtor que, assim, quando ele foi comercializar o gado dele, o frigorífico que foi abater o boi dele, ele exigiu a licença de operação, entendeu? Então, isso daí já é uma realidade. Alguns frigoríficos, eles têm um sistema de análise ambiental, onde ele tem primeiro o cadastro ambiental rural da propriedade, tá? Isso é tipo um filtro eletrônico. Aí eles já dão um parecer, ó, essa propriedade está em área de unidade de conservação, tem que procurar o licenciamento ambiental. Então, assim, alguns frigoríficos, eles já, voltando para a pecuária, tá? Eles já não estão aceitando, não estão realizando o abate do boi de propriedades que não tenham licenciamento ambiental. E a tendência é apertar mais, né? No caso aí da avicultura, quando você vai tirar os seus selos de inspeção sanitária, aí, um pré-requisito aí para a obtenção desse selo é o licenciamento ambiental, tá? No caso da piscicultura, tem que ter o cadastro na DAF também. Eles exigem o cadastro de aquicultura, né, a licença da atividade. Então, por exemplo, se você não tem o cadastro de aquicultura, não tem a procedência desse seu produto, você passa numa fiscalização, você está sujeito a perder sua produção, né? Que seria muito triste aí para o produtor acontecer isso daí, tá? Então, ele vai estar sujeito a toda essa situação. E também entra a questão da rastreabilidade, né? Que hoje já é uma realidade e a gente sabe que a Sim. tendência é a cobrança aumentar cada vez mais, e com relação à rastreabilidade, se você não tiver todo legalizado, todo ok, você não consegue se inserir no sistema, né? Nós já temos granjas hoje aqui no Amazonas que já trabalham com esse sistema de rastreabilidade, algumas fazendas de pecuária também, e é uma exigência do mercado que provavelmente vai se instalar, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Gente... Pode falar, Felipe. Nesse dia aí que o abatedouro recusou aí o boi do cidadão, tinha 40 ligações do cara, foi de manhã cedo, né? O boi dele chegou de manhã cedo, quando eu acordei, tinha 40 ligações do cara aí. Então, imagina, o cara teve toda uma despesa de trazer o boi dele lá de Presidente Figueiredo, chegar aqui no abatedouro, e o cara dizer, não vou abater teu boi, e o cara voltar com esse gado aí lá para Figueiredo. É desesperador. É complicado, entendeu? Mas o bom é que ele tinha licença, só que estava dentro de unidade de conservação. Aí eu tive que conversar
com o pessoal do software, que não é o pessoal da Abatedouro que analisa a situação ambiental dos clientes, né? É uma empresa de consultoria que ela está em São Paulo. Eu tive que explicar a situação porque eles identificaram que ela estava dentro de uma unidade de conservação, só que ela estava dentro de uma APA, pô, e uma APA em uma área de uso intensivo, entendeu? Aí eu expliquei para o cidadão, até fiz uma videoconferência com o cara. Esse daí foi lá pelas 10 horas, e o boi do cara lá no sol quente, lá. Dá bem que ele tinha licença, né? Senão ia ter que fazer um abate, Deus o livre, um abate clandestino, que é no desespero, né? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Felipe, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, do ensinamento. Foram muitas informações, conhecimento sempre é bom, e essa questão da legalidade é muito importante. Eu acho que o nosso estado, a gente sabe que tem muito potencial e que precisa ainda caminhar muito, né, para que a gente possa aí alcançar grandes metas produtivas no setor do agronegócio. E agradecer a todos que participaram, que ficaram bravamente aqui até o final conosco, né? Agradecer você como palestrante pelas informações repassadas, né? O Felipe está à disposição, ele faz parte do nosso banco, né, de credenciados, então se quiserem entrar em contato conosco para buscar mais informações. Alguém perguntou se nós poderíamos estar disponibilizando a apresentação, e aí eu vou estar verificando com o Felipe posteriormente. Eu tenho o e-mail de todos vocês, tá? E aí eu tenho a possibilidade de estar enviando pela inscrição que vocês fizeram. Quem não conseguiu acompanhar o webinar ele fica disponível na nossa página no YouTube. Então, na semana que vem, a nossa equipe da comunicação vai estar inserindo ele. Vocês podem consultar novamente, podem assistir quantas vezes vocês acharem necessário para estar esclarecendo dúvidas. Nós temos lá um catálogo de atividades online que nós fizemos ao longo desse ano que podem estar sendo acessadas, tá ok? Então, agradecer, Felipe, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento e sucesso aí na sua caminhada profissional. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos, tá, gente? Qualquer coisa, eu vou colocar aqui no chat aqui meu número, que eu acho que faltou, tá? Pode ficar à vontade. Eu acho que o problema de conexão foi geral, né? Hoje estava bem lento, bem. Mas como eu falei, foi gravado. Se vocês tiverem oportunidade, assistam novamente para absorver melhor as informações que foram repassadas, tá ok? Só acessar a nossa página no YouTube, tem bastante informações lá para vocês estarem acessando. Colocou aí, Felipe, seu contato? Eu não estou conseguindo colocar meu número aqui. Eu não consegui colocar. Está disponível na semana Oi? no YouTube? Desculpa, não consegui entender. Na página. Sim, vai estar disponível. O nosso endereço é o Sistema FAIA Senar. Sim, Sistema FAIA Senar. Você pode procurar em qualquer rede social, que o nosso endereço é esse, Sistema FAIA Senar, e todos os vídeos que a gente faz de atividades online, webinars, feiras que a gente participa, estão disponíveis lá na página, tá ok? Podem estar sendo acessados. E com relação... com relação até o pessoal do... Pode falar, Felipe. Não, tem uma estagiária do GCAP aqui, ó. Tem uns processos lá, tá? Com relação à certificação, o certificado também vai ser encaminhado por e-mail que vocês cadastraram na inscrição, tá ok? É só aguardar que no mais tardar, até meados da semana que vem, a gente está encaminhando. Olha, ela já disse que está analisando, Felipe. Gente, então, muito obrigada, um bom descanso aí para todo mundo, uma boa noite. Em nome dos nossos gestores, do Dr. Munir Lourenço, a gente agradece a participação de todos e vamos em frente. Sempre está tendo atividade online nas nossas redes sociais, acompanhe, que a gente divulga lá, tá ok? Tchau, tchau.